Fala, meu povo, tudo beleza ou yes? Galera, decidi regravar um tema muito importante que eu já tinha feito anteriormente com vocês, que é mobilidade urbana. Assunto importante não apenas em geografia, mas também como possível tema de redação. Vai que aí o tema de redação do seu vestibular ou do Enem aborde esse tema. Então você precisa saber falar sobre ele e, logicamente, argumentar. Tá preparado? Bora? Regala os olhos, os ouvidos, vem pra cá. Vamos lá, ó. Pessoal, urbanização e mobilidade urbana é o tema da aula. Antes de entrar na mobilidade urbana propriamente dito, olha isso aqui, ó. Dá só uma olhada. Quando se fala em urbanização, processo de urbanização, você tem que lembrar que a urbanização, do ponto de vista histórico, é um processo relativamente recente. Está relacionado com o quê? Com o processo de industrialização. Então, se nós pegarmos desenvolvimento industrial a partir do século XVIII, olha o que ele provoca. Sempre que um território, uma sociedade se industrializa, isso gera no campo, no meio rural, mecanização desse campo, que acaba eliminando postos de trabalho. Beleza? Já na cidade, que é onde a indústria se instala, vai haver geração de emprego. Se eu tenho eliminação de postos de trabalho no campo e geração de emprego na cidade em virtude da indústria, isso causa o quê? Repulsão no campo, atração na cidade. Vai haver, portanto, o êxodo rural. Esse processo de migração do campo para a cidade, motivado pelo processo de industrialização, é o que acaba desembocando ou trazendo como consequência a urbanização. Beleza? Aumento da população da cidade em relação ao campo. No Brasil, especificamente, em boa parte do mundo subdesenvolvido, essa urbanização se deu de maneira tardia, ou seja, recente, né? Século XX, se deu de maneira muito acelerada e sem planejamento. Quais consequências disso? Uma série de problemas urbanos. Olha aqui, ó. Desemprego, violência, favelização. Essa imagem é bastante famosa, né? A divisão aí social muito clara, ó. Do lado direito, um condomínio de luxo em São Paulo. Do lado esquerdo, a favela de Paraisópolis. Enchentes, produção de lixo, transportes, entre outros. De todos esses problemas, qual é o problema que esse vídeo está focado em falar? Sobre a questão dos transportes, que envolve a mobilidade urbana. Beleza? Então olha isso aqui, ó. Em virtude desse subdesenvolvimento, dessa urbanização sem planejamento, acelerada, olha o que acontece nas grandes cidades do Brasil. Há uma falta de planejamento viário, transporte público muitas vezes é ineficiente, é caro, é pouco acessível, além de que o trânsito é caótico. São fatores que estão todos interrelacionados, né? Mas quando você junta tudo isso aí, você tem um caos na mobilidade urbana, ou seja, fica cada vez mais difícil nos grandes centros urbanos para que a população se desloque, se locomova de casa para o trabalho, da escola para o trabalho, vice-versa. Certo, certo? O que você, como estudante, precisa saber falar? Você precisa saber propor possíveis soluções para esse problema. Então dá uma olhada aqui, ó, em possíveis soluções. Listei 7 possíveis soluções. 7. Beleza? Primeira delas, criação de faixas exclusivas para ônibus. Olha a imagem, que já diz muito, né? Quando em grandes avenidas criam-se faixas exclusivas para ônibus, como a fotografia mostra aqui, ó, no canto esquerdo, significa que o ônibus coletivo, o transporte público, ele vai trafegar de maneira mais rápida, ou seja, ele se torna mais eficiente. Quanto mais eficiente o transporte público coletivo é, mais atrativo ele se torna, certo? Eu não estou falando que esse fator isoladamente vai trazer uma revolução no transporte coletivo das grandes cidades, mas é um fator que, somado aos outros que eu vou te mostrar já já, contribuem para essa melhoria na mobilidade urbana, beleza? Faixa exclusiva para ônibus. Na sua cidade, você que está me ouvindo aí de todos os cantos do Brasil, tem faixa exclusiva para ônibus? Não, professor, minha cidade nem busão tem. Acontece às vezes, né? Cidades muito pequenas nem transporte coletivo tem. Segundo fator, galera, rodízio de placas. Isso aqui é muito antigo, já em São Paulo. Olha o que acontece com rodízio de placas. De segunda a sexta-feira, determinadas placas, terminadas em numerais específicos, não podem circular, certo? Ou seja, é uma forma de diminuir o número de veículos nas ruas. Por exemplo, aqui, ó, eu não coloquei, mas só para ilustrar para você. Vamos imaginar segunda-feira. Segunda-feira, por exemplo, São Paulo, é proibido o trânsito de veículos com placas terminadas em 1 e 2. Certo? Se você em São Paulo, é exemplo hipotético, não sei se é exatamente assim.
Se você tem um carro em São Paulo com a placa terminada em 1 ou em 2, na segunda-feira você não pode trafegar. Na terça-feira, proibido o tráfego de carros com placas terminadas em 3 e 4, e assim sucessivamente. É uma forma de quê? De diminuir o número de veículos nas ruas. É lógico que alguns veículos ficam fora desse rodízio. Ambulância, carro de polícia, táxis, transporte coletivo também. É uma maneira encontrada, portanto, para amenizar um pouco do problema geral dos engarrafamentos e caos no trânsito como um todo. Beleza, beleza? Esse é o segundo fator. Primeiro, faixa exclusiva para ônibus. Segundo, rodízio de placas. Beleza, beleza. Avanço. Terceiro, pedágio urbano. Essa imagem é de Londres. Londres, capital da Inglaterra, há muitas décadas, adota o pedágio urbano. O que é isso? Em algumas ruas do centro londrino, para que você circule com seu carro particular, você precisa pagar alguns euros. Errou! Olha aqui, zona de cobrança, né, alguma coisa assim, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 6 da tarde. Essa fiscalização como é? Não é o pedágio tradicional das rodovias. Aqui ela é feita de maneira remota com câmeras, certo? Quem faz a verificação aí dos carros e a cobrança são câmeras, é algo feito automaticamente. Joinha, joinha, pedágio urbano, terceira possível solução. Quarta possível solução, galera, carona solidária. Nos Estados Unidos, existem, por exemplo, faixas de rolamento nas autopistas, né, nas chamadas highways, destinadas exclusivamente a veículos com 2 ou mais pessoas. É uma forma de estimular a carona. Ou seja, se você mora perto do seu colega de trabalho, por que vocês não combinam de irem juntos para o trabalho? Um dia vai no seu carro, outro dia vai no carro dele, e aí vai alternando. Se os dois vão juntos, é um carro a menos, e além disso, vocês economizam com combustível, vocês vão dividir o combustível, vai estar emitindo menos poluição para a atmosfera, porque é um carro a menos. Nessa foto especificamente, é uma foto do Brasil, que tem uma vaga de estacionamento destinada a veículos que fazem a carona solidária. Certamente é uma vaga na sombra e mais próxima à entrada aqui da empresa. Beleza, beleza? Carona solidária. Quinta possível solução. Opa, pera aí, tem outra imagem, Isso. Ainda sobre a carona solidária, galera. Aqui nos Estados Unidos, né? Carpools only. Somente carros de carona ou com carona. Olha só, a faixa exclusiva para ele. 2 ou mais pessoas por veículo. Repare, né? Aqui o carro está sozinho na faixa, enquanto que do lado aqui, automóveis certamente com uma só pessoa estão enfrentando um trânsito muito mais pesado, né? Com um número muito maior de veículos. A ideia é agilizar o trânsito para quem está transportando mais de 2 pessoas, ao mesmo tempo que estimula as pessoas a compartilharem o veículo. Quanto mais pessoas compartilham os veículos, menos carros trafegam nas ruas. Beleza? Você está melhorando ou contribuindo para melhorar a mobilidade urbana. Quinta possível solução, meu povo. Incentivo ao uso de bicicletas e patinetes. Chamado transporte alternativo, né? Aqui, por exemplo, essa primeira imagem é uma ciclovia. Aqui também é uma ciclovia. Isso aqui é na Avenida Paulista, em São Paulo. E essa do meio é uma ciclofaixa. Só para comentar brevemente a diferença, a ciclofaixa, que é a do meio, ela não tem uma separação física da avenida dos carros. Então, em tese, isso aqui é menos segura do que uma ciclofaixa. A ciclovia, que é a primeira e a terceira, ela tem um isolamento físico. Aqui tem grades, por exemplo. Tá vendo aqui? Essa primeira aqui, aparentemente não é no Brasil, né? Pessoal tudo aqui de roupa de frio. Perceba que aqui do lado e de outro é uma área gramada, então não é avenida. Muito mais seguro trafegar numa ciclovia do que numa ciclofaixa. Beleza? Aqui uma outra forma, né, também de incentivar o uso de bicicletas. Bicicletários. Para alugar, né? Então, grandes cidades é muito comum ver isso. Tem lá a bicicleta. Ao invés de você pegar um ônibus, um táxi, um metrô para caminhar, sei lá, 1 quilômetro de um ponto ao outro que você tem que ir, você pode eventualmente pegar uma bicicleta. Pegou a ideia? Quanto mais bicicleta você utiliza, menos você vai utilizar o transporte particular individual. Joia, joia? Maravilha. Sexta possível solução, integração entre diferentes modais. Ou seja, unir diferentes meios de transporte. Primeira foto,
metrô e bicicleta. Então a pessoa precisa ir para o trabalho ou quer fazer um passeio de bicicleta, ela pode ir até o destino final de metrô. Ela entra com a bicicleta no vagão, sacou? Está integrando dois meios de transporte. Aqui a bicicleta e o ônibus, uma grade aqui, uma espécie de grade na parte frontal do ônibus para acoplar a bicicleta. E esse terceiro é a integração entre metrô e ônibus. Existem, por exemplo, estações rodoferroviárias. É aquela que integra o busão e uma linha de metrô ou uma linha de trem urbano. A pessoa paga uma só passagem, ela vai até esse terminal rodoferroviário de ônibus, por exemplo, desembarca, pega o metrô para acabar de chegar no destino final, pagando uma só passagem, uma só tarifa. Integração modal. Quanto mais integrado for o transporte coletivo, menos as pessoas vão se interessar em utilizar o carro particular individual, ok? Por último, tarifa de estacionamento em via pública, as chamadas zonas azuis, o famoso Zona Azul. Aqui uma imagem de Uberlândia, minha cidade, Triângulo Mineiro. O que a Zona Azul faz? Ela exige que você, ao estacionar seu carro na rua, no centro da cidade, você pague uma tarifa. Para que serve isso, gente? São duas funções. Primeira delas, desincentivar a pessoa a ir de carro para o centro. A pessoa pensa, não, eu tenho que ir de carro para o centro, vou ter que ir em 3 lugares diferentes, então vou ter que pagar a tarifa de estacionamento daqueles lugares. Quanto mais tempo você fica, mais você paga. Aí a pessoa pensa, não, melhor eu ir de ônibus, deixa o carro em casa. Olha aí, um carro a menos, beleza? E a segunda razão não tem a ver com a mobilidade em si, mas é uma estratégia comercial. Como o centro tem vagas mais disputadas para serem utilizadas pelos automóveis, cobra-se a tarifa para limitar o tempo que a pessoa fica estacionada ali. Então, ela não pode ficar, por exemplo, o dia inteiro. Imagine um funcionário da loja, ele não pode chegar de carro, parar ali na porta e ficar as 8 horas da jornada diária de trabalho dele ali. Porque se ele ficar essas 8 horas, serão 8 horas que a vaga fica ocupada. E aí um potencial cliente que poderia parar ali, ele não vai parar. Então diminui a venda no comércio local. Então tem também essa estratégia, fazer com que haja uma rotatividade maior na circulação de automóveis nessas vagas dos centros das cidades. Beleza, galera? Tranquilo? Tá então 7 possíveis soluções para a melhoria da mobilidade urbana. Você compreendeu isso aí? Para finalizar, olha a reflexão aqui, ó. Frase famosa de um historiador estadunidense, Lewis Mumford, que diz o seguinte: combater o congestionamento alargando vias é como combater a obesidade afrouxando o cinto. Ou seja, não se melhora jamais a mobilidade urbana de uma cidade construindo avenidas, pontes, viadutos, alargando ruas. Momentaneamente você pode até melhorar, mas à medida que o número de veículos for aumentando, aquela melhoria da infraestrutura que você fez não vai valer de nada. Então algo para trazer resultados a médio e longo prazo numa grande cidade é o quê? Criar estímulos para que as pessoas usem cada vez mais o transporte público coletivo, usem bicicletas, patinetes e menos o carro individual. Certo? E aí isso passa também, essa mudança de postura, né, por uma alteração dos padrões das cidades. Olha só isso aqui, ó. Düsseldorf, na Alemanha, o que era uma longa e grande avenida, se transformou numa área de convivência, ó. Algo parecido aconteceu em Seul, capital da Coreia do Sul. Olha só, antes, aqui várias avenidas, tinha até um elevado, né? Olha no que isso foi transformado. Tinha um rio aqui de baixo, ó. Olha o rio de volta. Criou-se toda uma área verde, uma área para as pessoas conviverem, caminharem. Isso só foi possível em Seul e em Düsseldorf, na Alemanha, porque antes se investiu muito em transporte coletivo. Quando se investe em transporte coletivo, aquela avenida que antes existia, ela perde importância. Ela passa a ser menos utilizada, porque serão menos carros nas ruas, porque as pessoas estão indo para o trabalho de ônibus, de metrô, de bicicleta, enfim, está usando menos o carro. Valeu, galera! Compreendeu a ideia? Comente aí, dê suas contribuições para a aula. E se você gostou desses slides, dá uma olhada aí no comentário do post fixado, certo? Lá você encontra informações interessantes que podem ser úteis para você. Te vejo na próxima videoaula. Um forte abraço. Valeu!